Iniciando aqui. Bom, então é o seguinte, hoje a gente vai começar, uma parte da nossa aula vai ser dedicada para a gente fazer uma checagem do conteúdo que a gente viu, do conteúdo que a gente está vendo, do conteúdo que a gente vai ver, das coisas que vão acontecer para que vocês tenham segurança do que está acontecendo dentro da universidade. Nada está sendo feito por acaso. Tudo a gente está fazendo de acordo com o que a assessoria pedagógica orienta, do que a diretoria do CCJ e as coordenadoras, os coordenadores do CCJ estão orientando. Então, uma das percepções foi de que existiam alunos meio que perdidos, né, no sentido de que eles não sabiam quando é que o semestre ia terminar, ou o que estava por vir, e isso cria uma angústia muito grande, porque assim, eu sei como está sendo desenvolvida a minha matéria, eu sei quanto falta, eu sei quanto tempo eu vou levar em cada assunto, quer dizer, pelo menos eu tenho uma previsão. Às vezes não funciona igual a matemática, às vezes assim, a gente tem que fazer adaptações no meio do caminho. Mas assim, o fato é que a gente precisa parar, né? Existiram vários decretos que foram prorrogando esse distanciamento social. Então, assim, a gente foi fazendo as adaptações e as adequações à medida do que os decretos iam chegando, e agora se chegou não digo consenso, mas ao entendimento de que realmente o semestre não vai voltar a ser presencial. Não existe a menor condição, a gente está há um mês e um pouquinho do final do semestre, e não existe como ele voltar a ser presencial. O que vai ser presencial? Vai ser resolver os pepinos, as questões pontuais de alunos, de determinados alunos. Então, assim, quem puder ir acompanhando o bonde, né, melhor, porque não vai ficar no mês de julho dependendo de novas atividades ou de resolver problemas junto à coordenação. Então, fato é, primeiro ponto, a gente não vai voltar para o presencial. Infelizmente, eu não vou poder dar um abraço para vocês, em vocês no final do semestre. A gente não vai poder fazer festinha e comer bolo na sala de aula e afastar as carteiras e fazer zoada no final do semestre. Ah, que peninha, professora! Acho que pena, né? Absurdo, revoltada. Bom, então assim, a gente faz essa parada hoje, vai ter conteúdo, claro, mas assim, a gente faz essa parada hoje só para explicar para vocês da onde é que a gente partiu, para onde é que a gente vai, né? A angústia de não saber onde é que está a luz no fim do túnel é péssima, né? Então, a gente vai dar uma noção melhor para vocês de como as coisas estão sendo desenvolvidas. É que eu queria abrir aqui. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, né? Onde é que está o conteúdo da nossa disciplina? Professor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei onde é que eu acho o conteúdo da nossa disciplina. Aí eu digo para vocês, gente, o conteúdo da disciplina Direito Civil 1 está disponível para vocês desde o começo do semestre no plano de ensino que está disponível no Unifor Online, certo? Então, o plano de ensino original, que a gente achava que a gente marcou as datas de prova, que a gente achava que ia ter aulas presenciais durante todo o semestre e que foi frustrado nesse ponto, né? Esse plano de ensino continua sendo o nosso norte e ele está lá disponível no Unifor Online. Onde é que ele está? Ele está lá no material didático, abre lá o Unifor Online, material didático, aí tem lá plano de ensino. Então ele está lá. O que é que a gente não vai ver dele? Eu acredito que nada. Por quê? Porque tudo a gente está seguindo de acordo com o plano de ensino. A adaptação foi na forma como esse conteúdo está sendo repassado para vocês, né? Bom, mas aí no meio do caminho aconteceram esses decretos aí do governador, toda essa situação, e o que a gente fez? A gente teve que desenvolver uma estratégia para esses períodos, né? O primeiro plano estratégico, acho que está lá no Notas de Aula também. O segundo não me lembro se está lá. Mas, assim, o fato é,
nós fomos apresentando à coordenação e à assessoria pedagógica todos esses períodos, né, tudo que a gente ia fazer em cada período, e como é que a gente ia fazer, porque não bastava dizer, olha, eu vou dar aula sobre bens, eu tinha que dizer como é que eu ia dar essa aula sobre bens. Por último, agora, foi requerido um plano de desenvolvimento do projeto de ensino, contemplando até o final do semestre. E aí já está disponível para vocês desde ontem, já está lá no Info Online, no material didático, e está em dois locais, né? Está lá no Nota de Aula e está lá no Tarefas Acadêmicas. Então, assim, qualquer um desses dois cantos que vocês procurarem, está lá o plano de desenvolvimento do projeto de ensino. Esse plano de desenvolvimento, ele contempla maio e junho, as atividades que nós iniciamos em maio, as que nós já tivemos, as que vamos ter, e as que vamos ter em junho também. E, professor, pode ser que esse plano de desenvolvimento da disciplina de Direito Civil 1 seja diferente do plano de desenvolvimento de outra disciplina? Pode. Por quê? Porque vai depender de quanto tempo o professor levou para se adaptar à nova realidade e a voltar a ter as aulas rotineiras com os alunos. Então, o que foi que aconteceu? No primeiro dia de isolamento, foi o nosso primeiro, era um dia de aula, era uma terça-feira, nós perdemos logo, no primeiro dia já fomos comunicados que não poderia, que a Unifor estaria fechada. Então, nós não tivemos essa aula. Mas o que é que a coordenação fez? Olha, vocês precisam providenciar uma forma de os alunos terem acesso a esses conteúdos. Então, assim, as nossas primeiras atividades, né, foram um podcast, né, e depois umas aulas gravadas, né, com gravação de tela, né, sem ser ao vivo, sem ser o que a gente chama de aula síncrona. Então, quebrou o galho, alguns professores, para mim, pelo menos, só quebrou o galho, porque eu não tinha intenção de permanecer dessa forma. Até porque eu não gosto, me sinto extremamente artificial em gravar e não ter a presença de vocês. Então, fiz o que era para fazer naquele primeiro momento, para não deixar meus alunos órfãos de aula, né? E outros professores também fizeram da mesma forma, e a universidade passou a exigir da gente as tais aulas síncronas e a gente se adaptar. Por sorte, eu acho que eu talvez seja uma pessoa que tenha tido sorte em ser interessada, e mesmo não sendo a pessoa mais digital possível, mas eu consegui ir atrás de desenvolver como é que eu ia fazer essas aulas, enquanto alguns professores demoraram ainda em torno de 15 dias, e os alunos ficaram sem aula durante esses períodos, né, em que não conseguia chegar nessas aulas síncronas e estabelecer qual era o instrumento, né? Tinha professor usando o Zoom, tinha professor usando o Hangout Meet, né? Então, a universidade queria padronizar, mas ainda estava havendo aquela dificuldade, né? Computador, programas, tudo isso, e com o tempo esses problemas foram sendo sanados, né? Eu tive a sorte de não ter tido esses problemas, então eu me adaptei rápido, e vocês não tiveram prejuízo na minha matéria. Então, onde é que vocês vão saber como é que vai ser daqui para frente? Lá no plano de desenvolvimento do projeto de ensino, que está no Nota de Aula e está no Tarefas Acadêmicas. Está lá, é o mesmo, só está em dois locais diferentes, porque o Nota de Aula, depois que eu postei lá, eu vi que ele tinha muita nota de aula, muita coisa, e podia ser que dificultasse para vocês acharem. Então, ficou perdido? Está lá, tem dizendo tudo que a gente vai fazer, tá certo? Bom, aí para frente, né? E se eu me perder na matéria, o que eu faço, né? Além de perguntar à professora pelo WhatsApp, além de ter a possibilidade de todos os recursos do Unifor online, como os torpedos, né? É simples, né? Existe o ambiente aulas dentro do Unifor online. Esse ambiente aulas, ele tem todas as aulas que a gente teve desde o dia em que houve a suspensão
das aulas presenciais. Tem um podcast, tem as aulas gravadas, tem as gravações de videoconferência, tudo está lá por ordem, né? O que vai aparecendo, à medida que você vai avançando, descendo o cursor, está lá, é a ordem do que foi acontecendo. Professor, como é que eu acho o material? Gente, todo o material está no Unifor Online, ou no Notas de Aula, que são as notas de aula que vocês têm lá, ou então eles estão também referenciados no ambiente aulas e tem o link de cada coisa nesse ambiente aulas correspondente a cada aula. Então, está lá o podcast de registros públicos, as videoaulas com gravação de tela sobre direitos da personalidade, e está lá as videoconferências que foram de domicílio em diante. Então, o fato é, professora, não estou vendo o link. Gente, tem uma abinha que abre quando você clica lá em cada aula do ambiente aulas, que aparece o nome. Aquilo ali já é o link. Se você não precisa nem copiar e colar o link, é só você clicar em cima, ele cai direto dentro do YouTube, né? Então, assim, aquilo que está direcionado para o YouTube, ele cai direto no YouTube. Então, no começo era até necessário pedir como se fosse autorização para poder pegar esses materiais no Google Drive, mas depois que eu passei a direcionar para o YouTube, então não precisa nem dessas autorizações. E aqueles que se inscreveram no canal, embora eu não seja blogueira e não fique pedindo para ativar o sininho e etc e tal, né, acabam tendo uma facilidade a mais, porque todas as vezes que eu posto alguma coisa, que eu coloco alguma coisa lá no YouTube, eles ficam sabendo, né? Então, assim... Aí é verdade, aí é verdade. Não? É uma vantagem, né? Eu não ganho nada no YouTube, não. Eu até queria ser uma blogueira famosa, a pessoa ser blogueira famosa. Mas, assim, eu não tenho muita paciência para blogueiragem, não. Mas estou fazendo, né, o que dá para fazer. E aí, Rapaz, professor, para vocês. o João Luiz, quando a senhora posta alguma coisa, ele já me avisa aqui para ir assistir. Aí é, porque ele tá inscrito, aí ele diz, Tá tem um inscrito, negócio tá por novo lá. dentro ele, tá por dentro. Não é isso mesmo, tem que ser, a gente tem que ser prático, né, gente? Em algum momento a gente tem que achar, no meio desse caos todinho, alguma coisa tem que ser prático, né? Vamos lá. Bom, quais foram os conteúdos que foram ministrados antes da suspensão das aulas presenciais? O que a gente viu em sala de aula presencial, né? E que que caiu na prova da gente. Então, a suspensão das aulas foi um marco, foi num momento assim, de um marco, porque a gente tinha acabado de fazer a AV1 e a gente ainda ia fazer a segunda chamada dessa AV1, né? Então, o que a gente viu durante o período de aulas presenciais? A gente viu essa parte da unidade 1, isso aí tudo baseado no que está no plano de ensino, tá? Então, assim, a unidade 1 a gente tratou de introdução ao direito civil, a evolução histórica, a gente entendeu a principiologia, a gente falou de uma forma breve, apenas como uma forma de revisão sobre a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, né? Depois a gente começou a falar de pessoas, entrou diretamente no Código Civil falando de pessoa, né? Pessoa natural, aquisição da personalidade, capacidade, teoria das incapacidades, incapacidade absoluta, incapacidade relativa, emancipação, extinção da personalidade decorrente de morte, morte real, morte presumida, ausência, né? Tudo isso a gente viu lá na sala de aula presencial. Então, portanto, isso aí foi, inclusive, o que caiu na nossa AV1. Foram as matérias que caíram na nossa AV1. E aí ficou só aquele pessoal que não tinha feito a AV1, né, dependendo da segunda chamada de AV1, né, vamos dizer assim, pendente. E depois a gente resolveu a pendência da falta da avaliação, fazendo uma avaliação individual, oral individual, e um exercício de recuperação para dar uma melhorada na nota. É claro que exercício de recuperação, né, o próprio nome diz, ele recupera uma coisa que está mais abaixo. Então, assim,
quem fez o exercício de recuperação teve a oportunidade de melhorar a nota. Não substituiu nota, a intenção não era substituir nota, até porque eu seria injusta com quem fez a prova na sala de aula, com quem já tinha tirado uma nota não muito boa no modelo tradicional. Então, demos a oportunidade a todas as pessoas. Gente, eu campeei vocês em todos os locais. Eu cheguei a mandar mensagem no Instagram para aluno, para poder colocar vocês dentro do grupo do WhatsApp e conseguir ter uma interação melhor, ter uma rapidez maior na comunicação, para saber o que vocês estavam, quais eram as dificuldades, quais eram os problemas, até porque muito dificilmente alguém não estaria com o celular com algum tipo de internet, um 3G que fosse, mas pelo menos me dava um sinal e me dizia, professora, eu não tenho condição de assistir aula, eu não tenho como fazer, eu não tenho isso, e a gente ia ajustando na medida daquilo, do que dava para fazer, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e tinha gente que não tinha Wi-Fi em casa, tinha gente que tinha pacote de dados pequeno. Então, assim, foram muitos pequenos detalhes a serem divididos, né? Aliás, dirimidos, né? E resolvidos, né? Então, daí para frente, o que nós temos, né? Acabou-se a matéria da AV1, a gente já iniciou, né? Após a suspensão das aulas presenciais, a gente já iniciou um novo conteúdo, a gente não foi pego no meio do conteúdo, né? Então, o que foi que aconteceu? A partir da suspensão das aulas, quais foram os conteúdos que a gente iniciou? Né? A gente falou, né? Continuamos, a unidade era a mesma, que era a unidade 2 sobre pessoas, mas a gente começou a tratar sobre registros públicos relacionados às pessoas, que foi o podcast que eu fiz para vocês. Vimos domicílio da pessoa natural, direitos da personalidade e pessoa jurídica. E aí, depois de pessoa jurídica, com toda a parte de classificação, constituição, responsabilidades, consideração da personalidade, extinção e domicílio da pessoa jurídica, né, complementando o domicílio da pessoa natural, que a gente viu quando terminou a pessoa natural, a gente finalizou essa unidade 2, que tratava da pessoa. Então, a gente, embora a unidade 2 tenha sido vista uma parte antes da V1 e uma parte depois, a gente teve pelo menos a sorte de mudar de assunto, de ter uma prova presencial. Pelo menos a primeira chamada foi presencial e já garantiu, quem fez a prova já estava um pouco mais tranquilo de que já teria nota. Bom, após esse período de distanciamento, a gente ingressou também, né, na unidade 3, falamos de bens, né, fizemos alguns videoconferências sobre bens, falamos da classificação dos bens considerados em si mesmos, dos bens reciprocamente considerados, dos bens públicos, dos bens particulares. Quando terminou, né, essa parte de bens, quando vocês estavam vendo a parte de direito à personalidade, eu passei um trabalho sobre direitos da personalidade, que tinha a ver exatamente com o momento que a gente está vivendo, que era a questão lá da enfermeira, que a imagem dela e o nome dela tinha sido referido numa matéria de jornal, vinculando ao Covid, e na realidade ela não tinha nada a ver com isso, ela trabalhava no outro setor de um hospital, né? Então era uma decisão judicial, vocês fizeram, mandaram. Esse trabalho, como já era matéria de AV2, passou a valer, contabilizar pontuação para AV2, né? Então a gente já começou a trabalhar como é que a nota da AV2 ia ser constituída, a partir de direitos da personalidade. Depois, quando a gente entrou em bens, que terminou bens, eu passei para vocês o mapa mental, né? Vou logo avisando, gente, ainda não corrigi os mapas mentais, mas quero disponibilizar, já quero corrigir amanhã, para já disponibilizar para vocês no final de semana, para que todo mundo tenha esse mapa mental no final de semana, tá? Bom, esse mapa mental, né,
como foi feito um sorteio, as equipes, cada uma ficou responsável por um tópico, né, e cada uma fez os mapas mentais, e a ideia desses mapas mentais era que uns ajudassem os outros. Por quê? Porque todo mundo vai ter direito a ler, a ver, a ter acesso aos mapas mentais dos outros colegas, das outras equipes, para estudar, porque nós vamos ter uma avaliaçãozinha objetiva, que aí eu preciso só ver com vocês aqui como é que eu vou colocar, se eu vou colocar na forma lá do trabalho, lá na aba trabalho, e fazer da forma como vocês fizeram o exercício de recuperação, vocês me mandam só o gabarito, né? São 10 questões objetivas. O mapa mental vai valer 5, de 0 a 5, e as questões objetivas de 0 a 5. Então, vocês vão ter uma nota de 0 a 10 com esses 2 trabalhos. E você já tem uma nota de 0 a 10 lá no exercício de direitos da personalidade. E esses 3 trabalhos vão contabilizar a AV2, a nota de AV2 de vocês, tá? Então, por isso que é importante a pessoa estar antenado, sempre assistindo a aula, sempre vindo para a videoconferência, sempre perguntando no grupo, para não perder essas oportunidades, né? Bom, a gente ingressou na unidade 4, a gente está na unidade 4 em andamento, né? Tratamos de ato, fato, negócio jurídico, elementos essenciais, que são os requisitos do negócio jurídico, e elementos acidentais. Vamos iniciar hoje a classificação e a questão dos defeitos do negócio jurídico, e posteriormente a gente vai ver a questão de nulidades e anulabilidades para fechar toda a parte de negócio jurídico, tá? Então, a nossa unidade em andamento é a unidade 4. Quais conteúdos ainda faltam ser ministrados? O que ainda falta? Tem muita coisa, eu estou desesperada, Maria, será que ainda tem muita coisa para ver? Aí, gente, é o seguinte, falta a unidade 5, que é prescrição e decadência, né? E aí a gente vai tratar sobre as características da prescrição, características da decadência, questão dos prazos prescricionais, fatores que impedem, suspendem ou interrompem o fluxo prescricional, diferença entre prescrição e decadência. Então, a gente ainda falta ver a unidade 5, que é prescrição e decadência. A gente falta ver ainda a unidade 6, que é da prova. Lembrando uma coisa aqui. Gente, na unidade 4 ainda, lá em negócios jurídicos, a gente tem ainda um tópico que é os atos jurídicos lícitos e atos jurídicos ilícitos, que inclusive é curtinho, né? Mas a gente ainda tem esse tópico dentro também. Sim, e depois disso? Acabou-se a matéria, né? Não tem mais o que a gente inventar, acabou-se. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas para vocês, para situar vocês melhor dentro disso aí, né? Então, tá perto de acabar essa matéria? Tá perto um pouco. Falta só prescrição e decadência, professora? Falta terminar negócio jurídico e atos ilícitos, né? E falta prescrição e decadência e dos meios de prova, certo? Tá? Aí, depois, não tem mais nada, né? Aí a gente cumpre. Quanto tempo a gente tem? Bom, se eu tivesse passado muito tempo para começar a trabalhar com vocês via online, se eu tivesse passado, sei lá, 15 dias ainda tentando me ajustar, a gente ia entrar em julho. Mas, graças a Deus, né, que as coisas funcionaram direitinho, né, e a gente vai ter direito a acabar dentro do prazo que a gente estava esperando, né. Então, onde é que eu vou encontrar os materiais utilizados nas aulas síncronas? Aulas síncronas é isso que a gente tem, né, que é via online, mas é ao vivo, né? Eu estou aqui, não é gravado, né? Bom, peraí, calma aí, Rafa, que eu já te digo, né? Então, onde é que eu encontro os materiais utilizados nas aulas síncronas, né? Todos os materiais de apoio estão em notas de aula, disponível lá no Unifor Online, o caminho é Unifor Online, material didático, nota de aula, os arquivos em PDF das apresentações usadas em videoconferências, que eu disponibilizo lá no Notas de Aula e disponibilizo no grupo do WhatsApp também, né?
eu pego essas apresentações de PowerPoint e coloco em PDF e transfiro. Na medida do possível, eu transfiro sempre no mesmo dia, né, ou até antes, para que vocês já possam ter acesso, ter como abrir. As gravações das aulas síncronas, os acessos estão disponíveis no ambiente aulas do Unifor Online. Se quiser ir buscar a gravação por dentro do Unifor Online, é você entrar dentro do Unifor Online, ambiente aulas, e aí a cada aula você clica lá no linkzinho, né? Tem 2 locais onde esse link está disponível, né? Tem lá o local que tem para você copiar e colar o link, e tem o outro que é só clicar em cima. As gravações das aulas síncronas também estão disponíveis no YouTube, né, na conta da blogueira aqui, né, Adelaide Show, né. Nunca pensei que eu fosse fazer canal de YouTube, mas os planos não são nossos, né. E os exercícios estão disponíveis em materiais didáticos, tarefas acadêmicas e também aqueles que tem lá nos trabalhos, né, que vocês entregam por meio daqueles trabalhos. Entregam individualmente, entregam de equipe. Deu tudo certo. Todas as equipes entregaram, né, os mapas mentais por lá pelo trabalho, né. Temos alguns alunos que não fizeram, né, os mapas mentais. Dava até para mais uma equipe, mas sobrou um tema, mas as pessoas não se interessaram, e aí eu não tenho como obrigar as pessoas a quererem fazer. O problema é que tudo isso vale ponto, tudo isso vale nota, isso aí é parte do processo avaliativo, e eu, né, pois é, para ser blogueira, né, Rafa, tem que dizer assim, ó, clica no sininho, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o like, né, e aperta lá. A professora é tão para frente, tão para frente. Mas, gente, vocês não têm noção de como eu tô para frente. Dá vontade de rir, ó. E ainda, meu povo, no meio do caminho, a gente ainda pegou de proa um problema que, na verdade, alguns problemas, né? O professor Humberto adoeceu, eu tive que substituí-lo, eu não consegui substituir lá à altura, porque foi na mesma semana, no dia que me pediram para substituir o Humberto, a minha mãe se hospitalizou. Assim, foi difícil, né? Não foi nem no dia que eu comecei a substituir, ela adoeceu, né? Não, Humberto está bem, Humberto já teve alta, pelo amor de Deus. Quem está perguntando aí agora, a minha mãe, entendeu? A minha mãe que adoeceu, né? E eu tive que me mudar de Malicuia lá para casa dela, né? Eu não sei se vocês sabem, alguns sabem. E eu tive que me mudar para a casa dela, por isso que, inclusive, eu mudei de cenário em 2 aulas, né? Algumas aulas, assim, eu fazia quase que no automático, porque eu não conseguia nem raciocinar muito bem, né? Para poder fazer uma aula como vocês mereciam. Mas, né? A gente estava seguindo em frente, né? E assim, enquanto o Humberto estava doente, eu tive que fazer isso também, mas ao mesmo tempo, assim, eu não pude nem dar tanta atenção para os alunos dele, sabe? Assim, as coisas que a gente queria fazer melhor e que foi porque não deu certo para fazer melhor, né? Bom, e as notas, né? Porque, pelo amor de Deus, ou o aluno, para o aluno gostar e perguntar por nota, né? E as notas, gente, a V1 está lançada, acabou-se, morreu Maria Preá, tá certo? Então, a V1, quem fez primeira chamada fez presencial na sala comigo, aquela provinha tradicional, com as questões objetivas e as questões dissertativas. Quem não fez a primeira chamada fez a prova individual, oral, né, por videochamada, individual, claro que eu não ia botar ninguém num grupo, sair fazendo pergunta, então, exatamente para poder preservar todos vocês que fizeram a prova de segunda chamada, né? A prova de segunda chamada contemplava o mesmo assunto da prova de primeira chamada, a única diferença é que era uma prova oral, né? E é uma prova, uma forma avaliativa tão válida quanto, tão legítima quanto a prova escrita, né? Só para vocês terem uma ideia. O professor Humberto normalmente faz a segunda chamada oral. Eu, durante muito tempo, eu fazia a segunda chamada oral, entendeu?
Depois eu resolvi fazer escrita, mas assim, pode ser oral, pode ser escrita. A universidade, ela dá essa liberdade para que você possa fazer dessa forma. É um meio legítimo, né? Então, foi feita uma prova, uma oportunidade da segunda chamada. E assim, gente, nunca pensei na minha vida que o que eu sempre falava, que o dia da prova da segunda chamada sempre era o dia das desgraças do mundo. Eu sempre dizia assim, gente, não faltem a primeira chamada, façam a primeira chamada, porque parece um negócio, toda a vida que é dia de segunda chamada, alguém chega contando uma desgraça que não conseguiu vir para a segunda chamada porque aconteceu uma desgraça. Meu povo, primeiro dia do nosso distanciamento social foi no dia da nossa prova de segunda chamada. Ou seja, né? Às vezes a gente escolhe fazer. Tu lembra, Alexandra, disso que eu disse? Pois é. Então, assim, às vezes a gente fica escolhendo fazer segunda chamada e às vezes acontece um fato muito mais importante no dia da segunda chamada e a gente perde aquela oportunidade. Bom, e aí para quem não foi bem na prova, teve o tal exercício de recuperação, né? E somou, né? E o João Pedro está dizendo, ô, desgraça grande essa, né? Infelizmente, foi uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum, e até agora eu ainda não sei, eu não consegui entender o que a gente veio fazer no ano de 2020, né? Que é mais ou menos por aí. Então, a avaliação parcial AV1, todo mundo já tem nota. Quem não tem é porque não tinha nota, é porque não teve prova, porque não fez prova, porque não fez trabalho, porque não fez nada, né? A avaliação, oh meu Deus do céu, ai Deus do céu, peraí, meu povo, como é que pode, meu povo, meu céu? Peraí um instante, o pior que eu não posso nem recusar, tô nem conseguindo recusar a chamada, meu povo, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu tenho vontade de desligar o celular, mas aí eu fico com pena de se alguém quiser falar comigo agora. Vamos lá. Os alunos, claro, né? A V2 foi feita, professora famosa não, né? Os parentes perguntando, ligando. Aí cada um que liga é 2 horas no telefone. Aí às vezes eu não atendo, não dá para atender, né? Vamos lá. Trabalho, a V2. A V2 vai ser composta de quê? Da nota do trabalho de direitos da personalidade, o caso da enfermeira, que foi feita individual. A entrega, quem entregou dentro do prazo, a nota valeu de 0 a 10, né? Foi encerrado no dia 7/4. Aí eu fiz uma repescagem ontem, gente, quem me entregar até hoje é dia de hoje, tá? Vai ter a possibilidade de eu contabilizar esse trabalho também. Não vai poder entregar pelo Unifor Online, vai entregar pelo e-mail. Eu disponibilizei lá o e-mail, tá? Mas ao invés de valer de 0 a 10, vai valer de 0 a 8, né? Nada mais justo, já que quem cumpriu o prazo, né, tinha o direito de ter a nota de 0 a 10. E, aliás, gente, foi muita nota boa, foi muito 9,5, foi muito 9, 10. Foi uma oportunidade muito boa de fazer uma gordurinha para essa AV2, né? Aí depois tem os mapas mentais, né, que vocês entregaram encerrado, né, dia 12/5, e ele vai valer de 0 a 5, e vai ter a resolução de questões objetivas, que são 10 questões objetivas, valendo de 0 a 5, 0,5 cada questão, que a data dessa entrega vai ser no dia 19/5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu lanço depois da aula, se eu coloco já lá no Trabalhos, né, do mesmo jeito que foi feito com o exercício de recuperação, boto lá no Trabalhos, e vocês têm para responder essas questões objetivas até terça-feira, 19/5, acho que é terça-feira, né? Então, vocês têm, hoje é quinta, a gente tem até terça-feira. Eu preciso lançar as notas de vocês. Essas notas, elas precisam, depois do dia 19, eu vou corrigir, claro, e depois do dia 19, eu vou começar a lançar as notas de vocês. A gente não pode demorar muito, por isso que essa questãozinha, essas questõezinhas aí, que são objetivas, né, vocês têm um prazo até terça-feira para mandar. Professora, como é que eu mando? Gente, manda só o gabarito, tá? É simples. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bota lá A, B, C, A, B, só o gabarito, não precisa de outra coisa, tá certo? Responde por lá, pelo Unifor Online,
e me manda o gabarito no Unifor Online, que aí eu corrijo e já dou a devolutiva para vocês de quais foram as questões que vocês acertaram e quais foram as questões. Na verdade, sim, eu mando a devolutiva de quais foram as questões que vocês erraram, né, para vocês saberem por que foi a pontuação, como foi aquela pontuação. E a AV3, ela vai ser uma prova tradicional, né, essa é a única prova que a gente não pode fazer trabalhos, né, tem que fazer uma prova, até porque ela fica arquivada, ela precisa ficar arquivada também, pelo menos assim, o instrumento tem que ficar arquivado, nem que não fique arquivado, o que vocês fizeram, o que fica arquivado é o instrumento que foi aplicado. E eu vou ver se eu mando para vocês pelo Google Form, se eu uso o Unifor Online, eu vou decidir, eu vou ver qual é o mais prático. O Google Form tem uma praticidade no sentido de que eu posso mandar para vocês por torpedo o formuláriozinho, né, o link do formulário, eu posso mandar por WhatsApp, e vocês podem responder aonde vocês quiserem, né, e vem direto para o e-mail essa resposta. Mas eu tenho que lançar essas notas de AV3 até o último dia do semestre, tá? A pergunta, e quando é que a gente vai ficar de férias? Pelo amor de Deus, quando é que este momento vai chegar? Bom, a data prevista da gente para encerramento das nossas atividades é dia 30 de junho de 2020, tá? E o lançamento eu tenho até 7/7 de 2020. A gente vai fazer a prova, deixa eu voltar antes aqui, né? A gente vai fazer a prova online no dia 23 de junho, tá? E a gente finaliza o semestre de forma total no dia 30 de junho. Dia 23 vocês fazem prova, dia 30 a gente vem só para dar o feedback, para ver o que está faltando, para fazer os ajustes que sejam necessários. Quantas questões tem a AV3? Bom, gente, não sei ainda, porque eu não fiz ainda a AV3. Mas a AV3, ela vai ter questões objetivas e questões dissertativas. Talvez ela tenha da forma como eu faria na sala de aula. 8 questões objetivas e 2 dissertativas, ou 10 questões objetivas e 2 dissertativas, né? Então, essa V3, eu ainda não fiz a prova, né? Até porque ela só é em junho, nós estamos ainda em metade de maio, né? Então ela é de junho. Então, para vocês não ficarem desesperados, né? Pelo menos a gente já tem uma ideia de que as notas de vocês estarão no Unifor Online até o dia 7/7, mas aula mesmo, a gente só vai ter encontros virtuais até o dia 30 de junho. Dia 23 vocês fazem a prova, dia 30 eu venho para conversar com vocês sobre como foi a prova. E aí eu vou corrigir, pode até ser que eu já tenha corrigido, né? Se der tempo, corrigir logo no dia 30, eu já venho para vocês com as notas, mas o lançamento oficial das notas é até o dia 7/7. Mas nós não vamos ter aula até o dia 7/7, pelo amor de Deus, porque vai dar tudo certo e a gente não vai ter nenhuma interrupção de aula, certo? E aí, as dúvidas? Quem quiser abrir o microfone. Professora, Oi. A senhora vai fazer primeira e segunda chamada, tanto da AV2 quanto da AV3? Não tem primeira e segunda chamada, porque são provas que ficam disponíveis mais do que o horário da aula. Então, assim, a pessoa que não faz a prova, ela tem mais de um dia para fazer a prova, entendeu? Então, não tem como fazer segunda chamada de AV3. Ela fica disponível, acho que talvez 24 horas ou até 48 horas, mas não tem segunda chamada, tá certo? A AV2 não vai ter necessidade de segunda chamada por um motivo muito simples, porque a gente já vem fracionando essa nota, são várias atividades. A AV3 é que vai ser uma única prova, tá certo? Então, a AV2 a gente já tem nota de direitos da personalidade, com direito à repescagem, que é uma espécie de segunda chamada, né? Nota dos mapas mentais
e notas desse questionáriozinho que vocês vão ter de hoje até terça-feira para me mandar de volta o gabarito, certo? Então, assim, a V3 é a única que vai ser no modelo um pouco mais tradicional, mas nem tão tradicional assim, porque vocês vão fazer online, tá? Aí eu explico direitinho, quando eu elaborar e eu souber qual é o instrumento que eu vou usar, né? Aí, se é o Google Forms, se é o Prova Online da Unifor, né? Aí eu vou explicar para vocês como é que vai ser essa prova. Mas, assim, de qualquer modo, vai ser uma prova um pouco mais tradicional, né? Mas vocês vão poder fazer no computador. O que mais aí? O que vocês... Mais alguma dúvida? Não? Então a gente pode começar a aula da gente? Tem ou não, meu povo? Me diz aí. Eu tenho que fechar esse aqui para poder abrir o outro. Então eu vou fechar aqui. Pode ser? Pode sim, professor. Então, peraí. Então vamos lá, né? Vou fechar aqui. Meu Deus do céu, eu tenho medo de fechar e fechar tudo. Ei, apareceu o outro? Não, né? Me digam aí se apareceu. Apareceu não, professor. Não? Então, peraí, deixa eu... Só a senhora, só a senhora. Só eu? Então, peraí que eu vou pegar aqui, buscar o negócio. Ai, meu Deus do céu, não acredito que agora o bicho sumiu. Não, olha, eu vou dizer uma coisa, tem umas coisas que dá raiva, viu? Eu deixei bem direitinho os dois na janela, estavam os dois bem direitinho na janela. Lá vou eu ter que minimizar a janela, procurar ele de novo. Pronto, agora vai. Opa. E aí, apareceu? Tá. Apareceu. Tá aparecendo. Tá carregando. Tá carregando, Pronto, deu né? certo. Pronto. Professora, a senhora consegue aumentar essa tela lá embaixo para ela ficar mais larga, pegar a tela toda do computador? Peraí. É porque se eu... Lá embaixo tem lá Assim, 82%. Tá, peraí. Deixa eu fazer o O modo seguinte. slide, Aumenta, professor. tá bem. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu vou fazer o seguinte. Vocês me dizem. Ó. Aumentou? Aumentou. Tá grande? Pronto, Tá aumentou. inteira? Tá ótimo. Tá inteira? Então pronto. Aí agora eu fico sem ver vocês, mas assim, e também não sei nem se eu tô pegando, se não tá pegando, se tá para cima, se tá para baixo, mas... Estamos lhe vendo, estamos vendo tá tudo certo. a imagem. Ó, tá certo, tá bom. Tá Então, vamos linda, lá. professora. Yes, ia bebendo aqui água, viu? Gente, é o seguinte, vamos dar continuidade a negócio jurídico. Então, hoje a gente vai ver a classificação dos negócios jurídicos. Esse slide que está aqui, ele é o slide que tem classificação e defeitos do negócio jurídico. Eu passei para vocês, tanto no Unifor Online, lá no Notas de Aula, quanto no WhatsApp, eu passei ele dividido, mas é o mesmo conteúdo, tá? É só porque ele fica muito pesado quando ele tem muitas páginas. Então, assim, eu dividi classificação no um e defeitos no outro, tá certo? Mas é a mesma coisa. Então, vamos nós. Bom, então vamos iniciar por classificação dos negócios jurídicos, né? Bom, aí a gente volta de novo para aquela história. Para que serve classificar os negócios jurídicos? Gente, classificação só serve para uma coisa, para a gente poder aplicar. Para a gente aplicar nos contratos, para a gente poder entender como é que funcionam os contratos, como é que funcionam os negócios jurídicos e o que se espera daquele negócio jurídico. Então, é como se quando eu classifico, eu fico sabendo qual é a regra do jogo que vai gerenciar esse negócio. Eu entendo, eu consigo entender quais são as características próprias desse negócio. Então, nós temos o seguinte, a classificação, ela vai levar em conta um determinado olhar. Eu vou olhar o negócio jurídico, levando em consideração a vontade das pessoas. Eu vou olhar o negócio jurídico, levando em consideração quantas manifestações de vontade existem naquele negócio jurídico. E aí eu venho para o primeiro critério, né? Quanto às manifestações de vontade dos envolvidos, né? O negócio jurídico pode ser unilateral, pode ser bilateral, pode ser plurilateral.
né? Que é um negócio jurídico unilateral, é quando a declaração de vontade naquele negócio jurídico é de uma única pessoa. Então, um testamento, uma renúncia, uma promessa de recompensa, a pessoa é como se ela estivesse falando sozinha. Ela está falando sozinha, alguém vai escutar, mas ela, para falar sozinha, ela não precisa que ninguém responda. Então, no momento em que a pessoa faz um testamento, ela faz um negócio jurídico unilateral, porque ela diz no testamento o que ela quer que aconteça com os bens dela, e isso vai refletir em alguém, porque ela vai dizer, olha, eu deixo a minha casa para o meu sobrinho fulano de tal. Mas esse sobrinho não foi consultado para saber se ele queria ou se não queria. Querer ou não querer está no outro momento, está lá na frente, né? Por quê? Porque a vontade dela de dizer que quer deixar para ele, ela diz no testamento, e ela pode dizer sozinha, né? Se ele vai receber, se não vai receber, é um outro problema. O fato é, ela pode declarar sozinha que quer deixar uma determinada coisa para alguém, incluir alguém como sendo herdeiro, assim como eu posso dizer que não quero alguma coisa, quer dizer, se é uma coisa que diz respeito a mim, exclusivamente a mim, a renúncia também cabe a mim. Então eu posso dizer, olha, é o seguinte, eu não quero. E a pessoa do outro lado não tem o poder de dizer, olha, eu não concordo que você não queira. Se eu disser que não quero, eu não quero. Então, renunciar é um ato unilateral, é um negócio jurídico unilateral. Promessa de recompensa. Como é que é promessa de recompensa? O cachorrinho se perdeu. Eu vou lá, faço uns banners, vamos dizer assim, uns cartazes, e saio mostrando lá, meu povo, deu um relâmpago aqui, na minha frente agora. Peraí, vou voltar de novo aqui, que agora eu me desconcentrei. Um segundo. Vamos lá. Então, em relação à promessa de recompensa, meu cachorro se perdeu, e aí eu quero encontrá-lo. E eu estou prometendo dinheiro, uma recompensa para quem achar. Faço os cartazes, coloco, saio espalhando na cidade. Aquilo ali eu estou dizendo para quem quiser, né? Eu não estou precisando da colaboração, nem da resposta de ninguém. Se alguém achar, vai ter o direito à recompensa, mas eu estou prometendo, a minha declaração de vontade não depende de outras pessoas, tá? Então, eu tenho negócios jurídicos unilaterais, quando apenas a declaração de vontade emana de uma única pessoa. Chama-se negócio jurídico unilateral receptício, aquele que a declaração de vontade tem que ser levada a conhecimento do seu destinatário para que possa produzir os seus efeitos, como na promessa de recompensa. Então, eu lanço a ideia de que eu vou dar o dinheiro para quem trouxer meu cachorro, e esse efeito vai acontecer quando alguém, independente de quem quer que seja, meu amigo ou meu inimigo, né, trouxer o meu cachorro. Então, assim, se ele cumpriu, se ele recebeu a minha intenção declarada na promessa de recompensa, ele vai se vincular a mim no momento em que ele devolve meu cachorro. Ele vai fazer jus ao cumprimento da minha obrigação que eu declarei de forma unilateral. E os negócios jurídicos unilaterais não receptícios é aqueles que a outra parte tanto faz como tanto fez, ela saber ou ela não saber. A minha vontade foi declarada de qualquer forma, tá? Então, receptícios vem de receber, então a gente tem os negócios unilaterais, receptícios e não receptícios. Temos negócios jurídicos bilaterais, onde eu vou contabilizar duas manifestações de vontade que convergem para o mesmo objeto. Então, assim, as duas partes querem, quer dizer, dentro dos interesses que cada uma tem, elas querem a mesma coisa. Se eu estiver falando, por exemplo, de um contrato de compra e venda, eu tenho uma pessoa que quer vender um bem e uma pessoa que quer comprar esse bem. E que essa pessoa que quer vender por 100, a outra pessoa quer comprar por 100. Então, eu tenho interesses convergentes entre elas. Uma diz que vai entregar o bem, a outra diz que vai pagar. Então, veja, negócios jurídicos em que eu tenho dois lados, né, que convergem
para um mesmo objetivo. Precisa ser 2 só pessoas? Não, eu posso ter 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro. Eu posso ter uma comunidade de um lado, uma comunidade do outro. Eu posso ter uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, tá? Então, esses negócios são chamados de bilaterais, porque eu tenho manifestações de vontades que convergem para o mesmo objeto. E negócios jurídicos plurilaterais, em que existem várias pessoas, né, e elas convergem para o mesmo objeto, mas cada uma delas está representando um interesse próprio. Então, eu tenho, por exemplo, um contrato social, eu estou criando uma sociedade. Cada pessoa que entra como associado, né, é uma manifestação de vontade diferente. O interesse até pode ser o mesmo, mas cada uma vai tratar de uma forma diferente ou vai ter direitos diferentes. Então, eu tenho várias pessoas, né, várias manifestações de vontade que não estão polarizadas, né, elas estão pulverizadas e todas elas convergem para o mesmo objeto, tá? Mas eu tenho várias pessoas que não estão em polos opostos, elas estão pulverizadas dentro daquela relação. Consórcio, por exemplo, também, né, eu tenho 10 amigos e a gente faz um consórcio e cada um paga R$10 por mês e numa determinada periodicidade há um sorteado que vai receber o prêmio daquele consórcio. Então, eu tenho 10 pessoas, cada uma por si, com um interesse convergente. Não estão polarizados, por isso que são plurilaterais, tá? Então, dando uma olhadinha aqui num desenho que não é meu, tá? Deixando muito claro. Oi. Com licença. Professora, qual é a nota de aula que está essa questão da classificação? Não está em nota de aula. Não está em nota de aula. Ah, tá certo. Tá? Vocês vão pegar por aqui. Não está na nota de aula. Tá certo? Porque isso aí, na sala, praticamente uma introdução. Entendeu? É uma coisa que eu levo em torno de 15 a 20 minutos dentro da sala de aula para poder começar a tratar de defeitos do negócio jurídico, entendeu? Então, assim, eu só fiz dar uma sistematizada melhor, porque eu não tenho como desenhar na sala, né, assim, para vocês visualizarem melhor. Mas, normalmente, isso aí a gente vê de uma forma mais introdutória, tá certo? Vamos nós. Gente, ó, é o seguinte, como a tela tá grande, eu não estou conseguindo ver chat. Então, quem me perguntar pelo chat, eu não estou conseguindo ver. Por isso que eu deixava a tela menorzinha, porque eu ficava acompanhando o que vocês perguntaram pelo chat, tá? Bom, professora, aí é só ligar o microfone. Pode diminuir, professora, porque a tela não ficou toda completa, não. Ficaram espaços vazios. Então, a senhora pode diminuir, que não vai fazer diferença, não. Peraí, então vou diminuir um pouquinho, aqui, eu aumentar um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, eu acho que a senhora apertando F5 vai fazer a apresentação de slide. Mas aí, se eu fizer a apresentação de slide, eu não consigo. Ele pega a tela inteira. Ele fecha tudo, né? Ele fecha tudo. Eu não consigo ver o chat, entendeu? É tanto que eu estou diminuindo, estou botando meio a meio. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, ó. Eu vou afastar bem muito aqui. Peraí. Para ver se a gente consegue melhorar esse tamanho. Peraí, um instante, que aí vocês me dizem. Aumentou? Aumentou o tamanho? Tá ótimo, professor. Pronto, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó, aumentou mais um pouquinho aqui. Tá dando para enxergar? Vocês têm que me dizer se tá dando para enxergar, meu povo. Tá, professora, tá ótimo. Ah, então pronto, então bora lá. Bom, então em relação aos negócios jurídicos, a gente tem, se eu tenho uma única manifestação de vontade, negócios jurídicos unilaterais, né? Se eu tenho 2 manifestações de vontade polarizadas, eu tenho negócios jurídicos bilaterais. Se eu tenho manifestações de vontade, mais de 2 manifestações de vontade, elas pulverizadas, eu tenho negócios jurídicos plurilaterais, né? Então, negócios jurídicos unilaterais, eles podem ser receptícios ou não receptícios. Receptícios, eu preciso da ciência, a outra pessoa tem que tomar conhecimento para que gere os efeitos. Não receptícios, eu apenas declaro e eu não dependo de que a outra pessoa saiba, né? Pelo menos no momento em que eu realizo o negócio jurídico. Em relação, por exemplo, que a revogação de mandato, que aparece aí,
Revogação de mandato é quando eu não quero mais que uma pessoa seja meu procurador, eu quero revogar a procuração dele. Mas para que eu possa revogar a procuração dele, eu tenho que dizer para ele, eu tenho que informar. Até porque, assim, eu posso até revogar primeiro e informar depois, mas eu preciso informar para essa pessoa que ela não é mais meu procurador, exatamente para evitar que ela possa realizar negócios em meu nome, pensando que ainda tem uma procuração válida, tá? Então, a questão unilaterais eu manifesto sozinha e não preciso da concordância da outra parte. Eu posso precisar do conhecimento da minha manifestação, que são os receptícios, mas eu não preciso que a pessoa concorde comigo, tá? Bom, passando adiante, a gente tem o seguinte, olhando sob o prisma das vantagens patrimoniais para os envolvidos. Então, existem negócios jurídicos gratuitos, existem negócios jurídicos onerosos e existem negócios jurídicos, alguns autores tratam também os neutros e os bifrontes, né? Carlos Roberto Gonçalves fala dos negócios bifrontes. Então, que são negócios jurídicos gratuitos? Aqueles que são decorrentes de uma liberalidade, de um ato de liberalidade, que apenas uma das partes tem vantagem, a outra parte não tem vantagem nenhuma. Então, por que não tem vantagem nenhuma? Né? Porque ela não vai receber nenhuma contraprestação, como, por exemplo, uma doação. Numa doação, eu empobreço ao doar uma coisa que é minha, mas eu não vou ganhar nada em troca porque a pessoa não vai me pagar, é doação. Né? E se é doação, né, eu faço a doação se eu quiser. Eu não sou obrigada a fazer doação para ninguém, tá? Então, portanto, é um ato de liberalidade. Quem é que vai obter vantagem? Só quem recebe a doação. Eu vou, como doador, receber alguma contraprestação? Não, zero contraprestação. Então, veja, eu tenho de um lado uma pessoa que recebe, ganha alguma coisa, ganha o bem, é o donatário desse bem. Do outro lado, eu tenho o doador que só perde o bem, que não tem vantagem nenhuma. Então, eu tenho vantagem de um lado só. Então, negócios jurídicos gratuitos só gera vantagem para uma parte. Negócios jurídicos onerosos, aí a gente já tem sacrifício de um lado, vantagem patrimonial do outro. Prestação e contraprestação. Compra e venda. Se eu vou comprar um imóvel, eu, como compradora, a minha parte em que eu serei sacrificada é porque eu vou tirar o meu dinheiro para pagar. Qual é a parte do sacrifício que o vendedor vai ter? Ele vai perder o bem dele em meu favor. Aí vamos olhar as vantagens. Qual é a parte de eu, compradora, onde é que eu tenho vantagem como compradora? Eu recebo o bem. Qual é a parte de vantagem que o vendedor tem? Ele vai receber o dinheiro. Então, eu tenho sacrifício, vantagem. Então, isso aí significa que eu tenho uma prestação do lado que corresponde a uma contraprestação do outro. Tá? Então, negócios jurídicos onerosos são aqueles que eu tenho prestação e contraprestação. Ah, professor, então, para que eu preciso saber isso? Porque tem um dispositivo lá no código, por exemplo, que diz que interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos benéficos ou gratuitos. O que isso significa? Que se eu estiver falando numa renúncia, se eu estiver falando numa doação, eu não vou poder esticar para entender que aquilo que eu estava falando inclui também aquilo que não foi dito. Então, se eu estou renunciando a um direito a 100 mil reais, não quer dizer que eu estou renunciando ao direito aos 100 mil reais e aos juros desses 100 mil reais. Está dizendo que eu estou renunciando só a esses 100 mil. E só. Ah, se eu estou doando uma casa, não quer dizer que eu esteja doando os móveis que estão dentro da casa, a não ser que eu diga que eu estou doando os móveis que estão dentro da casa. Então, a interpretação ela é restrita, porque você já está entregando alguma coisa, você já não está tendo vantagem nenhuma. Então, não se precisa criar uma vantagem extra que não foi fixada no negócio. Então, a gente tem negócios jurídicos gratuitos e negócios onerosos, são os que a gente vê a vida toda. Temos negócios jurídicos chamados de neutros? Tem, porque não tem conteúdo patrimonial, não tem sacrifício de um lado, não tem vantagem patrimonial do outro. Como, por exemplo, quando eu vou instituir um bem de família, quando eu vou proteger o meu patrimônio, né, estabelecendo que ele fica a salvo de dívidas. Né? Então, aquilo ali, vamos chamar assim, não fede nem cheira para ninguém, não cria obrigação para ninguém.
né, nem cria contraprestação para ninguém. É apenas um direito que eu tenho, a lei me permite que eu possa proteger o meu patrimônio e eu posso realizá-lo de acordo com o que a lei especificar. E os chamados negócios jurídicos bifrontes são aqueles que estão para lá e para cá, né? Aqueles que podem ser gratuitos, podem assumir vamos dizer assim, o modo gratuito, como podem assumir o modo oneroso. Então, eu posso ter, por exemplo, uma relação jurídica decorrente de uma outorga, de uma procuração, de um contrato de mandato, que a procuração é o instrumento do mandato, né? E em que a pessoa que é meu procurador, ela não vai ganhar nada, eu não vou pagar nada, ela está fazendo de graça. E eu posso ter também um contrato de mandato em que está implícito que existe alguma espécie de remuneração, como, por exemplo, quando eu contrato um advogado e eu otorgo poderes para ele me representar judicialmente. Então, eu posso ter um contrato de mandato que gera prestação e contraprestação, e posso ter um contrato de mandato que é gratuito, que não gera prestação e contraprestação, porque a pessoa que está otorgando os poderes não está recebendo nada, vamos dizer assim, nem está recebendo, nem está cobrando nada. Então, eles mimetizam, né? Mas, assim, são alguns poucos negócios jurídicos que admitem essa mimetização aí. Tá? Então, olhando novamente para um desenho que não é meu, né? Quanto à vantagem, a gente tem onerosos, gratuitos, bifrontes ou neutros, né? Os onerosos, eles são normalmente negócios jurídicos ou contratos comutativos, ou seja, para lá e para cá, né? No momento em que eu compro a casa, eu pago o dinheiro, pego a casa. No momento em que eu vendo a casa, eu entrego a casa e eu pego o dinheiro. Podem ser aleatórios, como, por exemplo, um contrato de seguro, né, em que eu pago o seguro vários anos, não sofri nenhum acidente. Ok, só paguei. Mas em algum momento, quando acontece o sinistro, o seguro vai ter que cobrir o meu prejuízo, né? Então, é algo que pode acontecer, depende da alea, né? Depende da sorte, né? Depende de uma situação inespecífica que a gente não pode controlar. Então, quando acontecer esse fato, a seguradora passa a ter a obrigação da contraprestação, né? Doação é o exemplo 10 entre 10 de negócios jurídicos gratuitos, né? Bifrontes, contrato de depósito, né? Assim como o contrato de mandato, são contratos que podem assumir as duas formas, gratuito ou oneroso, né? E os negócios jurídicos neutros, aqueles que não gera nenhuma obrigação de contraprestação para ninguém, né? Então, simplesmente ele não tem conteúdo patrimonial, ele não gera vantagem patrimonial para ninguém, nem sacrifício, né? Quanto aos efeitos, assim, as consequências, observando-se as consequências do negócio jurídico em relação ao tempo em que esses negócios jurídicos foram realizados. Existem negócios jurídicos intervivos e os mortis-causa, né? Intervivos são aqueles que se faz durante a vida e que os efeitos deles serão sentidos durante a vida. Então, faço um contrato de compra e venda, vendi hoje para a pessoa comprou hoje, é um negócio jurídico intervivo. Mas existem negócios jurídicos que dependem da morte. Então, um testamento, quando eu faço um testamento, eu faço hoje viva, mas o efeito desse testamento só vai acontecer depois da minha morte, né? Porque o testamento não vai ter eficácia nenhuma enquanto eu estiver viva, né? Quando eu morrer, aí sim, né, esse testamento vai poder gerar efeitos. Então, quanto aos efeitos, intervivos e mortis-causa, né? Intervivos produz efeito durante a vida do agente, mortis-causa, o efeito ocorre após a morte do agente. Lembrando, por exemplo, que existem impostos específicos que incidem sobre relações intervivos e impostos específicos que incidem sobre negócios jurídicos mortis-causa. Então, a gente tem lá o ITBI, que se paga na prefeitura quando se compra uma casa. Ele é um ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos e Direitos Reais a eles relativos. ITCD,
que é o imposto que se paga quando se recebe uma herança ou quando se faz uma doação, né? Imposto de transmissão, mortes, causa e doação, ITCD, tá? Então, dependendo do tipo de negócio, o imposto vai incidir ou não, tá? Incidir de uma forma em um e outro não. Bom, e se eu observar a necessidade de solenidade ou formalidade, eu vou ter negócios jurídicos que são formais ou solenes, e eu vou ter negócios jurídicos informais ou não solenes, né? Então, aqueles formais ou solenes, né? Os formais e os mais formais ainda, que são os solenes, né? São aqueles negócios jurídicos que o legislador especificou e disse, ó, tem que ser feito dessa forma, tem que seguir esse rito, tem que fazer desse jeito, tem que assinar assim, tem que ter duas testemunhas, tem que ser no papel, tem que ser no cartório. Quando ele disser tem que ser desse jeito, o que vai acontecer se não se fizer desse jeito? Simplesmente esse negócio jurídico, ou ele não existe, ou ele está eivado de uma nulidade. E os negócios jurídicos informais ou não solenes são aqueles que a forma é livre. Então, o legislador não se ocupou deles e disse, olha, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu quero fazer um negócio jurídico. Lembra que eu falei na aula passada? Eu vou comprar uma cerveja e eu vou pedir para o garçom. Eu chego para o garçom, aí faço assim, garçom, uma cerveja. Aí eu não preciso dizer, garçom, eu quero comprar uma cerveja e quero pagar o preço que está no cardápio por essa cerveja. Aí num bar barulhento, eu vou lá e digo qual é a cerveja que eu quero. Aí ele vai, traz a cerveja. E nós fizemos um negócio jurídico sem qualquer tipo de formalidade, né? Então, posso fazer um negócio jurídico com um simples sim, né? Pode. E pode até acontecer que algum negócio jurídico seja realizado dentro do silêncio. É claro que a regra não será essa, né? O silêncio não vai poder ter o condão de obrigar as pessoas, né? Mas existem negócios jurídicos que você pode fazer com o silêncio, com um abanar de cabeça, com um sinal positivo, quero, concordo, né? Então, esses negócios jurídicos são a grande maioria. Professor, então, está escrito aí contrato de locação. Então, não precisa de contrato de locação escrito? Precisa não. Se eu chegar e disser assim, olha, fulano de tal, eu vou te entregar a minha casa, tu vai morar nela, tu vai me pagar R$100 por mês, isso é um contrato de locação. Mas não precisa aquele monte de cláusula, não? Bom, existem as cláusulas já previstas na lei para as locações. Não preciso colocar. Então quer dizer que eu posso fazer? Poder pode, não é recomendável, porque você perde oportunidades de disciplinar de uma forma mais específica a sua locação, né? Mas, assim, não precisa de formalidade. Então, posso deixar de fazer, posso fazer só de boca? Posso, só não recomendo. Professor, uma dúvida. Oi, diz. Aqui no negócio jurídico formal ou solene, se eu me divorcio e o divórcio não é averbado, a pessoa ainda está casada? Não. A pessoa já se divorciou. O que aconteceu? A pessoa só não publicizou ainda o seu estado civil de divorciado. Precisa. Por quê? Porque a lei pede para que seja averbado a todo e qualquer estado civil. Se a gente casar, a gente tem que fazer o registro. Se a gente se divorciar, a gente tem que averbar. Mas quer dizer que não aconteceu? Não. O divórcio acontece perante o juiz ou, no caso da modalidade extrajudicial, perante o cartório, quando você faz a escritura e assina e concorda. Não quero mais estar casado. Ok. Ali acabou-se o casamento, ali aconteceu o divórcio. É só uma questão de publicidade do que aconteceu. Tá certo. É porque o meu advogado até hoje não entregou o meu papel de divórcio, eu não sei nem se foi averbado ou não. Vou atrás disso assim que a quarentena passar. E vou lhe dizer, é mais simples do que parece. É bem simples Amém. fazer isso, viu? Principalmente em tempos de hoje, que os processos são eletrônicos, que aí você pode ver se o mandado de averbação já saiu para o cartório, e você pode pedir, e se por acaso já tiver saído, você pode pedir no cartório a informação se já foi averbado. É só pedir uma certidão nova, que aí aparece lá se foi ou se não foi averbado. Tá certo?
Vamos nós. Então, quanto à forma, a gente tem a forma livre e a forma solene, né? Então, forma solene é aquela em que o legislador especificou o que você precisa, é a tal da forma prescrita em lei, quando diz, olha, é da validade do negócio jurídico, a forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita é aquela estabelecida, tá? Então, portanto, o casamento só tem uma forma. Você pode casar sob condição? Pode não. Você pode casar dizendo que vai fazer um test drive? Não, pode não. Você pode dizer, olha, meu casamento só vai ter feito depois de 5 dias que eu estiver casado? Não, pode não. Por quê? Porque as regras do casamento são específicas e, além de serem específicas, você precisa passar por uma formalidade para que se dê validade a esse ato jurídico, a esse ato e a parte, vamos dizer assim, também negocial, que é do regime de bens, né? E o restante, o que o legislador não se ocupou, a gente pode fazer da forma como a gente quiser, desde que essa forma não seja uma forma proibida por lei, né? Então, assim, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu só não posso, por exemplo, obrigar ninguém, nem amarrar ninguém, nem botar a mão dessa pessoa para ela assinar um papel, né? Ela pode dizer de livre e espontânea vontade, se ela concorda, se ela não concorda, se ela renuncia, se ela não renuncia, é isso aí. Bom, em relação à autonomia, existência ou independência dos negócios jurídicos, aí a gente vem de novo aquele negócio dos principais e dos acessórios, né? Tá, o princípio da gravitação também atua aqui nos negócios jurídicos, porque eu posso ter negócios jurídicos que são realizados e eles existem, eles têm validade, eles têm eficácia sozinhos, né? E eu posso ter negócios jurídicos que precisam se vincular a outros, a uns principais, para que eles possam ter eficácia, né, também. Então, eu faço um contrato de locação. Ok. Ah, mas eu preciso de uma garantia de que o locatário vai me pagar. Certo? Então, eu faço um outro contrato. Eu faço um contrato de locação entre locador e locatário, mas eu faço um contrato de fiança entre locador e fiador. Então, veja, no mesmo contrato, eu tenho 2 contratos. Eu posso pensar que eu tenho um contrato só, mas eu tenho 2 ajustes. Eu tenho um ajuste de quem é o locatário, que vai se submeter a determinadas regras da locação, e eu tenho o ajuste que eu faço com o fiador. Eu posso ter um contrato de locação sem fiador? Posso. Pode ser que a pessoa seja da minha confiança e eu dispense o fiador. Mas eu posso ter um contrato de fiança sem ter um contrato principal para ele garantir? Não. Por quê? Porque a fiança é um tipo de contrato, um tipo de negócio jurídico que depende de um principal, ele é um acessório e depende de um principal. Então, eu não posso simplesmente ter um contrato de fiança dizendo que eu vou garantir alguma coisa e eu não vincular essa garantia a um outro contrato, né? Para garantir, eu vou garantir alguma coisa. Ninguém garante nada, ninguém faz fiança de nada. Faz fiança porque existe o risco de uma outra pessoa não pagar. Então, eu tenho um contrato de locação e um contrato acessório de fiança. Posso ter o contrato de locação sozinho e não ter fiança, mas não posso ter um contrato de fiança sem contrato de locação. Vamos lá. Então, quanto à existência, né? A principal e acessório, o principal é um contrato que subsiste por si só, ele cumpre a função dele, ele tem validade, ele tem eficácia, ele gera os efeitos dele. E o acessório, ele vai depender do outro contrato para poder gerar efeitos, para poder, muitas vezes até para poder existir. Quanto às condições pessoais especiais dos negociantes, posso fazer um contrato em que é essencial que a outra parte cumpra pessoalmente. E posso fazer um contrato que qualquer outra pessoa pode cumprir no lugar dela. Ela pode mandar um terceiro, ela pode determinar um empregado, né? Então, eu tenho um contrato, um negócio jurídico impessoal, quando qualquer pessoa, para o cumprimento desse contrato, qualquer pessoa pode realizar. Então, não preciso necessariamente que eu estou fazendo uma compra e venda de um apartamento.
precisa necessariamente que o vendedor venha assinar? Não, ele pode mandar um procurador. Ele pode fazer uma procuração e mandar, né? Ele pode outorgar. Um terceiro pode fazer as vezes dele. Mas aí eu fiz um outro contrato, que é um contrato com um artista plástico lá, e ele vai fazer um desenho, uma escultura do meu rosto, e eu tenho uma predileção por esse artista plástico, mas aí eu contratei, paguei a metade do dinheiro e o homem morreu. E aí, quem é que vai fazer por ele? Será que ele vai poder mandar outra pessoa, ou o herdeiro dele vir aqui e dizer assim, olha, eu vim aqui fazer, porque meu pai morreu, e aí ele não vai poder mais fazer a obra de arte, aí eu vim fazer por ele? Não. Por quê? Porque ele é intuito persona, ele é personalíssimo. Ele tem uma peculiaridade de só poder ser cumprido, de só poder ser realizado por aquela pessoa. Então, nos contratos intuito persona, a gente tem um problema. Quando a pessoa não pode mais fazer, não pode mais realizar, não pode mais cumprir a sua obrigação, a gente vai ter que resolver de outro jeito. E resolver de outro jeito significa indenizar, porque não tem como você obrigar que o outro receba uma obra feita por quem não era a pessoa que ele contratou e por quem ele tinha uma predileção enquanto artista. Então, negócios jurídicos podem ser impessoais ou podem ser personalíssimos ou intuito persona. Quanto à causa determinante, os negócios jurídicos, eles podem ser causais ou materiais, ou podem ser abstratos ou formais. O que significa um, o que significa outro? Né? Causais são os negócios jurídicos que eu preciso de um motivo para ele acontecer. Tá? E abstratos são aqueles que não há necessidade de nenhuma razão, de nenhum motivo, de nenhuma justificativa para que a pessoa queira fazer. Quando a gente fala, por exemplo, num contrato de dação em pagamento, é um contrato causal. Por que ele é um negócio jurídico causal? Porque para eu dar em pagamento a alguma coisa, eu tenho que estar devendo a alguém. Porque dar em pagamento é uma forma de quitação. Então, eu vou quitar minha dívida com alguém, dando uma coisa em vez do dinheiro. Então, eu não posso simplesmente fazer um contrato. Olha, eu estou dando em pagamento para o João esse apartamento. Eu tenho que dizer, olha, eu estou dando em pagamento ao João esse apartamento porque eu tenho uma dívida com ele contraída por meio de um contrato X, e como eu não cumpri, eu não paguei, ele vai ter o direito de receber, ele vai ter a oportunidade de receber um bem, e ele está aceitando esse bem. Tá? Então, alguns contratos, eu preciso de uma razão. Outros contratos, que é a maioria, né, dos abstratos, simplesmente eu faço porque eu quero fazer. Eu não preciso justificar por que eu preciso, por que eu estou fazendo aquele contrato. Quanto ao momento do aperfeiçoamento, né, está perto de terminar, viu, gente? A gente tem negócios jurídicos consensuais e negócios jurídicos reais. Negócios jurídicos consensuais são aqueles que basta que a gente concorde, né? A gente, olha, eu fiz um contrato, eu estou vendendo, a minha intenção é vender, e a sua intenção é comprar. O preço é tal, a gente ajustou e está feito o contrato. Na compra e venda, precisa necessariamente, na compra e venda dos imóveis, né? Precisa necessariamente, né, que eu entregue a casa na hora? Não. Eu posso fazer um contrato em que eu vou ficar na casa, eu vendi a casa, vou ficar na casa e só vou entregar depois. Mas eu tenho outros contratos que eu preciso entregar a coisa na hora, porque senão não será contrato, não será negócio jurídico. Então, quando eu falo, por exemplo, no empréstimo, o empréstimo só funciona, só acontece, só gera efeitos quando eu entrego a coisa para outra pessoa. A gente chama isso de tradição, entrega, né? Então, a pessoa me pediu 10 mil reais emprestado. Eu digo, tudo bem, eu lhe empresto. Aí eu passo uma semana, não entrego o dinheiro. 2 semanas, não entrego o dinheiro. Aí assim, olha, tá correndo, viu? Porque nós já fizemos o contrato de empréstimo, tá correndo juros. Não, só vai começar a correr juros quando eu pegar e chegar com esses 10 mil reais e entregar. Tá aqui, ó. E isso é o que chama de negócio jurídico real, porque precisa da entrega, né? Então, o contrato de comodato ou de mútuo, que são empréstimos, depende de entregar. Só se considera
emprestada a coisa quando eu recebo. Ó, tá aqui emprestado esse copo. Ah, mas eu tenho que receber esse copo para começar um empréstimo. O negócio de só dizer, eu vou te entregar. Pois é, não corre obrigação nenhuma enquanto não foi entregue, né? Então, existem negócios que se aperfeiçoam com o consenso, com a manifestação de vontade das pessoas, só dizer, olha, eu me obrigo e você se obriga, e existem outros que só funcionam se houver a entrega da coisa, e esses são os chamados negócios jurídicos reais. Quanto aos negócios jurídicos, quanto aos efeitos, a gente tem negócios jurídicos que geram efeitos para frente, né, a partir da sua conclusão, e existem negócios jurídicos declarativos que geram efeitos retroativos. Então, a gente tem uma compra e venda. A partir de quando os efeitos da compra e venda passam a valer? A partir do momento que a compra e venda foi feita. Atos que sejam de declaração, de reconhecimento de uma situação que já aconteceu, elas só valem dali para frente? Não, elas valem do momento em que o negócio, em que o ato aconteceu, em que o fato aconteceu, e aí eu trago de trás para frente. Ok, Diego, pode ir, viu? A gente já está no penúltimo slide. Então, a gente tem, por exemplo, a partilha de bens no inventário. A partir de quando o herdeiro é dono da coisa? A partir do momento da morte do autor da herança. Então eu não preciso fazer inventário? Precisa fazer inventário e partilha de bens para identificar qual é a sua parte, porque pode ter outras pessoas que também tenham parte naqueles bens. Mas quando é que você recebeu efetivamente? Você recebeu efetivamente no momento da morte do autor da herança. Então, tudo que acontecer depois disso, o documento que o juiz emitir, os contratos que forem feitos, eles retroagem a como se tivesse acontecido no momento em que a pessoa adquiriu o bem por morte. Então, é meramente declarativo. Você só está dizendo hoje uma coisa que já aconteceu. Os constitutivos, não. Eu faço o negócio hoje e os efeitos deles são daqui para frente. Efeitos ex nunc, daqui para frente. Efeitos ex tunc, retroativos. Efeitos retroativos, né? Bom, pronto. Então, assim, em relação à classificação, vocês podem encontrar nos livros outras classificações, né? Outros modos de se observar esses negócios jurídicos, mas o fato as classificações que mais vocês vão utilizar é mais essa questão dos bens, dos negócios jurídicos onerosos, gratuitos, né? Dos unilaterais, plurilaterais, bilaterais, que mais? Dos intervivos, mortes-causa, dos formais, informais. Então, cada autor, ele observa sob um determinado prisma, o negócio jurídico, e ele vai classificar de acordo com o foco da observação dele. O professor precisa ter essa preocupação? Não, você precisa entender o que são negócios jurídicos formais. O que é que eu estou observando para eu chamar ele de formal? O que é que eu estou observando para eu chamar ele de unilateral ou bilateral? O que é que eu estou observando para eu saber que ele é um negócio jurídico gratuito ou um negócio jurídico oneroso? É isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque aí, quando chegar mais na frente, na parte de contratos, a gente vai precisar dessas informações, porque os contratos, como negócios jurídicos por excelência, eles vão demandar exatamente essas peculiaridades para que a gente faça um negócio, faça um contrato que vai ter os efeitos que a gente pretende, para não correr o risco de fazer um negócio que não vai dar em nada, porque a gente usou o instrumento, o negócio, o objeto de forma equivocada. Ok? Gente, alguma dúvida? Na próxima aula, a gente vai continuar o negócio jurídico, né? E aí vai entrar nos chamados defeitos do negócio jurídico, os vícios da vontade ou vícios do consentimento, tá? Eu vou aqui... Peraí, que eu não estou escutando. Alguém está... Eu vou parar a gravação, ok?